Até amanhã. São 7 horas mais 17 minutos. Assunto agora, o foco total é o caso Ana Paula. O viúvo, o Victor, principal suspeito do crime, o Victor Aragão, ele voltou a ser preso ontem. Muitas pessoas clamavam por essa prisão. A consultora de vendas, a Ana Paula, ela foi morta a golpe de marreta no mês de maio. A reportagem é de Bruno Cavalcante. Por gentileza, na tela. Sem reagir à voz de prisão, Victor Aragão voltou a ser preso na manhã desta segunda-feira, na residência que morou com Ana Paula, no bairro José Conrado de Araújo, zona oeste da capital. A determinação atende a um pedido do Ministério Público Estadual, que reverte a decisão que teria posto o suspeito em liberdade. Em coletiva, no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, a delegada Luciana Pereira deixou claro que, para a polícia, Victor Aragão é o suspeito de assassinar a companheira Ana Paula com golpes de marreta. Nós descartamos completamente a existência de uma terceira pessoa naquele momento, não só por conta das diligências de rua que fizemos toda uma varredura na rua, com a vizinhança, com câmeras de vigilância. Foi feito tudo o que era possível, mas também por conta do laudo pericial. Ele deixa muito claro que não havia naquele local, naquele momento, a existência de uma terceira pessoa estranha à residência. Victor Aragão foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio com 4 qualificadoras, motivo torpe, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio. Ele também foi denunciado por comunicação falsa de crime. Porque inicialmente o Victor registrou inclusive um boletim de ocorrência alegando ter sido vítima de um crime contra o patrimônio, no caso, um roubo seguido de morte. Com o inquérito concluído e sob sigilo de justiça, Victor vai aguardar a decisão da justiça. Nós entendemos a necessidade do sigilo, porque havia muita especulação acerca do caso, inclusive por conta da defesa na época. A história, infelizmente, por detrás desse crime envolve pessoas, né? Inclusive uma criança, que é o filho do casal, e nós entendemos por bem até para preservar os direitos das pessoas envolvidas, né? Ana Paula de Jesus Santos foi morta em casa no dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães. Era um sábado, quando a jovem foi surpreendida na madrugada com marretadas. Ela estava no quarto junto com Victor. A defesa do suspeito alega que Victor e Ana Paula tiveram a casa invadida por bandidos, que teriam entrado no quarto, espancado a mulher e procurado por bens materiais nas dependências da residência. Eu vou ser muito sincero contigo. Eu vou ser muito sincero com você. Eu me emociono quando eu vejo essa moça, verdadeiramente. Verdadeiramente. Poderia ser minha irmã. Poderia ser, pela idade dela, talvez minha filha. E fico pensando na dor dessas pessoas envolvidas nessa tragédia, nesta verdadeira execução. Uma moça linda como essa, com toda uma vida pela frente, com um filho, executada a marretadas. Então, eu não sei, às vezes, quando eu vejo, eu me emociono, te confesso. Falando exatamente sobre essa violência contra a mulher, o Ministério Público Estadual lançou o projeto Viva Ana Paula. Olha que bonito isso, até em homenagem a ela, perpetuando a memória de uma pessoa com a vida tão abreviada. Projeto Viva Ana Paula, que irá oferecer suporte às vítimas de violência doméstica. Para falar sobre esse assunto, depois também sobre a dengue. Interessante, ela também está envolvida nessa questão muito preocupante que é o Aedes aegypti. Eu recebo a promotora de justiça, Eusa Missano. Seja muito bem-vinda. Bom dia, promotora. Bom dia, bom dia. Te pergunto antes, a soltura do rapaz, do Victor, como a senhora viu isso? Como aconteceu isso, na sua visão? O Ministério Público, eu faço parte do Centro de Apoio Operacional da Defesa da Mulher, que é um núcleo que cuida da parte protetiva do ponto de vista da elaboração de projetos para diagnóstico de políticas públicas necessárias de proteção à mulher. Mas não tem como a gente não se envolver com um caso como esse. Sim. Então, o Ministério Público, nós trabalhamos de forma totalmente articulada. Nós trabalhamos em conjunto com as promotorias e, nesse caso específico, a promotora que tem cuidado desse caso, que é a doutora Cláudia Calmon, excelente colega, uma batalhadora árdua nessa área, inclusive do Tribunal de Júri,
ela também faz parte do CAOP, que é o Centro de Apoio Operacional da Segurança. Então, nesse caso específico, nós, inclusive, estamos trabalhando de forma articulada. Esse projeto que você acabou de informar é um projeto articulado pelo CAOP da Segurança Pública, com total apoio do CAOP da Mulher, do Centro de Apoio da Mulher. Então, o Ministério Público hoje nós estamos assim empenhados, Sérgio, na questão preventiva, para não deixar que casos grotescos, que casos terríveis, eles venham acontecer na hipótese do feminicídio, como esse caso que os senhores acabaram de mostrar, né? Mas também, quando ele ocorre, o Ministério Público não ter absolutamente nenhuma tolerância para cuidar de casos nessa ordem, para que sejam punidos exemplarmente as pessoas que ainda executam essas atividades, que ainda executam esse tipo de crime que, a meu sentir, é uma das formas mais violentas de violação aos direitos humanos. Então, lamentavelmente, houve essa determinação anterior, mas a ordem foi estabelecida, né, para a segurança e para a manutenção da ordem pública, e foi um caso que teve uma grande repercussão. Nós tivemos, algum tempo atrás também, o caso da Andréa Belisário, né, uma professora que foi morta na frente do seu local de trabalho, na frente da escola onde ela lecionava, e foi um caso também que causou uma comoção muito grande no seio da sociedade, inclusive o seu nome também, ele intitula a lei municipal que vai tratar das noções da Lei Maria da Penha nas escolas da rede municipal, para que a gente possa tratar dessas questões já com as crianças e com os adolescentes. Então é preciso que verdadeiramente essas questões sejam vistas de forma eficaz pelo Poder Judiciário e que seja dada uma resposta efetiva à população. Eu falo como homem, e falo como pai, e falo também como profissional de comunicação. Sabe a questão muito séria da soltura desse sujeito, desse suspeito? É a mensagem que você passa aos monstros que, lamentavelmente, convivem conosco travestidos de seres humanos. Ou seja, você vai, você faz, você executa uma mulher completamente indefesa, absolutamente vulnerável, e dali a pouco você está solto nas ruas com... Aliás, a tornozeleira também não entendi. A questão da tornozeleira não é para que esse agressor seja impedido de se aproximar da sua vítima, não é isso? Ou eu estou enganado? Em algumas situações, notadamente quando há violência contra a mulher, violência doméstica de uma maneira geral, e pode ocorrer a liberação até mesmo na audiência de custódia, né? Ele não há decretação da prisão preventiva, como foi esse caso agora, ele pode estar com algumas condicionantes. Uma delas é o uso da tornozeleira, que no caso da violência doméstica, ela serve principalmente para que aquela pessoa não se aproxime da vítima, né? A mulher, inclusive, tem um botão de pânico para acionar imediatamente as forças de segurança quando ela está em medida protetiva. Então, nesse caso específico, não tinha sentido o uso da tornozeleira para essa finalidade que é muito utilizada, né? Hoje nós temos, inclusive, Sérgio, que foi um passo largo do próprio município a criação da Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, ela serve justamente para esses casos específicos. Ela vai monitorar, ela vai proteger a mulher, essas mulheres que estão em situação de violência e que estão com medida protetiva, como é o caso, por exemplo, quando o ex-companheiro está com a tornozeleira, né, que tem aquele raio de atuação e que não pode haver uma aproximação maior da vítima. Esses casos, a Lei Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha tem solucionado, tem ajudado, tem acompanhado casos emblemáticos, onde há inclusive reincidência, onde se quebra essa medida protetiva, porque por incrível que pareça, alguns deles, mesmo com o uso de tornozeleira, insiste em enfrentar o Poder Judiciário e ainda assim se aproxima das mulheres. Então, é importante, isso que você falou da questão de passar a mensagem, é muito importante, Sérgio, porque para a população passa uma sensação de insegurança, né? De impunidade, de que nada vai ser feito. Então, a gente precisa punir exemplarmente, de forma rápida, porque a justiça que tarda não faz, não leva a mensagem que a sociedade precisa, e o Ministério Público tem lutado muito por isso. E o projeto Viva Mulher? Então, esse projeto, na verdade, nós temos alguns projetos desenvolvidos pelo CAOP da Mulher, né? Nós vamos nos reunir, inclusive, agora, na próxima segunda-feira, com a representação da FEComércio, porque na grande maioria das vezes a gente observa que as mulheres, elas não saem desse ciclo de violência, elas não
conseguem quebrar esse cerco de tanto sofrimento, justamente por conta, um dos motivos, a impossibilidade de sustento. Às vezes ela não tem como sustentar a si própria, às vezes a seus filhos. Então, está no mercado de trabalho, está proativa, com uma renda satisfatória, isso vai fazer com que ela, muitas das vezes, consiga quebrar esse ciclo de violência. Então, o Ministério Público também tem cuidado disso. Vamos nos reunir agora na próxima segunda-feira com representação da FEComércio. Temos um projeto que vai tentar capacitar essa mulher também. E esse projeto específico do Viva Ana Paula, que foi batizado assim pela promotora responsável pelo CAOP da Segurança Pública, a doutora Cláudia Calmon, a doutora Cláudia Daniela, me perdoe, ele visa, a doutora Cláudia Calmon, ela é assessora da coordenação geral do Ministério Público, que também apoia as ações do CAOP, a doutora Cristina Brandi. Então, esse projeto recebeu o nome agora da Ana Paula, porque ele visa dar uma proteção, porque o Ministério Público tem dito muito, e os órgãos que tratam também em defesa da mulher, no seguinte sentido: mulher tem que denunciar, a mulher tem que quebrar o ciclo de violência. Mas quando ela faz isso, como a gente acolhe essa mulher? O que a gente faz com essa mulher que acabou de denunciar? Então, você tem que dar um apoio, não só o apoio, também de inserção no mercado de trabalho, mas notadamente o apoio psicológico. Então, hoje o município, ele, na sua rede, ele traz o apoio psicossocial, mas não a terapia, o tratamento em si. Então, o objetivo desse projeto é que a gente possa fazer parcerias com as universidades, que a gente envolva os profissionais da psicologia para a gente dar também esse apoio psicológico, terapêutico para a mulher. Promotora Ilza, e a questão da lei da Maria da Penha, Lei Maria da Penha, nas escolas, como tem funcionado? Então, um salto de qualidade que o município de Aracaju deu. O prefeito Edivaldo Nogueira, inclusive, sancionou a lei na sede do Ministério Público, no Colégio de Procuradores. Esse projeto foi um projeto do vereador Seu Marcos, onde teve total apoio do Ministério Público. Nós, inclusive, já nos reunimos com a secretária municipal, empenhadíssima, a doutora Cecília, em implementar essa lei, que recebeu o nome justamente da Andréa Belisário, que foi essa professora morta na porta do seu local de trabalho. Então, são casos realmente específicos que mexeram, né, com a sociedade, com o humor da sociedade, rebaixou a qualidade de vida, a segurança da própria sociedade. Então, nesses casos específicos, para a implementação da lei, nós nos reunimos com a Secretaria Municipal, nós já temos todo um cronograma que foi apresentado pela Secretaria de Educação do município, envolvendo o Conselho Municipal de Educação, envolvendo o Conselho de Direitos da Mulher, tanto do Estado como do município. Já temos um calendário, faremos uma grande reunião para a apresentação desse projeto, que será feito pelo município, de capacitação dos professores, porque não é somente uma matéria na escola. A gente vai trabalhar de forma transversal, todos vamos falar sobre questões de equidade de gênero. Então, os professores vão estar capacitados para isso, numa linguagem acessível, que dê para ser compreendida pela criança ou adolescente. Então, já vamos, olha que beleza, Sérgio, trabalhar com questões de equidade de gênero com crianças e adolescentes, para que eles cresçam e nós não tenhamos, e tanto as meninas já estejam empoderadas, né, na sua condição de autoestima também, né, e se tornem mais resistentes a essas práticas, e também os meninos, né, se tornem mais conscientes das questões relacionadas à equidade de gênero, e nós não temos que punir tanto como a gente vem acontecendo. Conscientização exatamente, é fundamental, exatamente, né? fundamental. E a partir exatamente desta idade que nós nos formamos o nosso caráter, né? E temos exemplos, isso é muito importante. E até aproveitando a sua presença, promotora Ilza, até falando sobre a dengue, né? Também é uma questão gravíssima, porque você sabe, dengue mata. O seu envolvimento nessa questão. Na verdade, eu também titularizo uma promotoria, que é a Promotoria de Defesa do Consumidor, essa com poder de execução, e nós fizemos uma reunião no final do mês passado, envolvendo todos os hospitais da rede privada, porque a promotoria é a Promotoria de Defesa do Consumidor, portanto, a gente atinge aquelas pessoas que pagam um plano de assistência à saúde. Nós nos reunimos com a rede privada, mas nos reunimos também com o Serviço Público de Saúde, né, com a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, a Rede de Vigilância Sanitária, inclusive epidemiológica, para que a gente pudesse se apoderar desses dados, que é do LIRA, né, como foi dito na reportagem, para que nós tivéssemos o manejo, né, como nós vamos lidar com esse número de pessoas contaminadas. Nós tivemos no passado recente, em 2008, 2010, um caso de epidemia
e todos vão lembrar disso, tivemos mortes, famílias, né, foram atingidas, né, com a morte de seus entes queridos. Então, nós não queremos que isso volte a acontecer. O Estado está em surto, então nós precisamos ter muito cuidado. Foi dito, inclusive, com a problemática da subnotificação, então precisamos aparelhar, fizemos isso, o aparelhamento dos hospitais da rede privada para atender, mantendo as notificações, para que não engrosse as fileiras da subnotificação, porque quando você faz a notificação imediata, eles têm um teste rápido e toda a rede privada possui esse teste rápido e ele não só faz o estadiamento da doença, não faz o acompanhamento pelo Ministério da Saúde, mas também faz o bloqueio da área onde aquela pessoa, onde o doente vai estar. Então, isso ajuda muito na parte do controle. Aproveitando demais a presença aqui da promotora Elza Vissano, te agradeço demais. E só um comentário até muito pessoal, quanto é importante essa conscientização. Quando eu converso com a senhora, quando a senhora nos esclarece, quando a senhora nos orienta, isso é muito importante para que se estabeleça realmente essa forma de pensar. Eu tive um pai chamado Antônio Sebastião Cursino que muito me ensinou a tratar a mulher. Eu era garotinha, era uma criança, ele me falava, não levante a voz para sua mãe não é... Oh, mãe, me dá aqui um copinho de água. Vai buscar o seu copo de água e por aí vai. Esse amor, essa fidelidade, esse respeito, você aprende tudo isso dentro da sua casa. É o seu pai, homem, que vai te dar esse exemplo e você vai espelhar esse exemplo. Então, quando eu vejo esse trabalho, Lei Maria da Penha, também realizado nas escolas, eu fico muito feliz com isso, porque os garotos precisam ter essa compreensão. Começar a tratar a menina exatamente com esse respeito, com essa consideração, isso é fundamental. E conte com a TV Atalaia como sua parceira. Estamos juntos nesta luta. Sei disso, Sérgio. Muito obrigada. Você tem razão. Nós temos... A mulher não é posse, né? Outro dia nós estávamos numa reunião rápida e a coordenadora dizia assim que no caso em que ela trabalhou, a pessoa dizia que não sabia, o homem dizia porque não sabia que estava naquela audiência de custódia. Então foi perguntado, ele disse, mas eu só atingi a minha mulher, não foi a mulher do outro. Então, naquela sensação de posse, amor não é isso, né, Sérgio? Como fosse propriedade. Amor é partilha, exatamente. Amor é liberdade, né? É você libertar o outro para uma vida feliz. Então, muito obrigada. Eu sei que a gente conta com a TV Atalaia e que é sempre uma parceira do Ministério Público, não só nessas questões, mas em tantas outras de interesse social. Muito obrigada. Sua presença tornou nossa manhã melhor. Muito obrigada. Muito obrigado. Promotora de Justiça, Elza